Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim trazer um assunto que não poderia ser diferente. Eu vim falar sobre o Dia dos Pais. Hoje é Dia dos Pais, quando eu tô gravando esse vídeo. Não sei quando você vai estar assistindo, mas é importante falar sobre isso. Eu fiquei refletindo. Na verdade, eu acho que tem alguns dias dentro da nossa construção social, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, que trazem reflexões muito importantes para a gente, que muitas vezes passam despercebidas, no sentido de que não são autorizadas a serem pronunciadas ou a que a gente dê atenção a essas questões, né? É muito comum, eu atendo muito isso em clínica e com outros colegas também isso acontece muito, esse movimento de que nem sempre é bom Dia das Mães, Dia dos Pais, estar em família no Natal, que embora a gente tenha essa construção social de que esses momentos são de extremo afeto, de que essas pessoas são inatingíveis, que a gente tem que nutrir um amor incondicional pela família e tudo mais. Existe essa construção social muito forte, mas também existem demandas internas nossas que são acessadas quando a gente está nesses dias, né? No Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Natal, enfim, quando a gente está nesse movimento, quando a gente está imerso nesses períodos específicos, certos gatilhos dentro de nós são acionados. E eu, como profissional de saúde mental, na condição de profissional de saúde mental, teria que vir aqui falar com vocês. Não imagino atuando num outro lugar que não seja vir aqui falar com vocês sobre isso. Feita essa introdução, vamos ao assunto do vídeo. Nascemos numa família, então eu tenho um pai e uma mãe que vai representar algo muito grande dentro da minha vida. E eu vou falar aqui tanto com o viés da psicanálise quanto o estudo sistêmico. Eu acho que os dois estudos vão se complementar no que eu quero trazer nesse vídeo, tá? Então eu nasço numa família e obviamente os laços sanguíneos eu não escolho. Eu tenho um pai, uma mãe, biologicamente falando, e a presença e a ausência deles vai afetar a construção de quem eu sou. Isso é fato. Seja a técnica que a gente usar, a escola que a gente usar, todo mundo vai dizer que pai e mãe vai afetar diretamente em quem nós somos, seja pela presença ou pela ausência. Então, para quem nunca viu o pai, também vai afetar. Essa ausência vai dizer muito dentro da nossa história, tá? E existe a relação que a gente constrói a partir desse laço. E é isso que eu quero trazer. As relações, elas são construídas a partir da troca. Eu falo muito sobre relações amorosas aqui, mas a fonte vem lá atrás, né? A fonte vem de pai e mãe. Então, qual é o tipo de relação que eu construí com os meus pais? Existia uma troca, eu conseguia ter a minha própria personalidade, a minha própria identidade, eu conseguia estabelecer um lugar saudável em que eu conseguisse existir. Hoje muito se fala sobre educação inclusiva, sobre educação neurocompatível, sobre você abrir espaço, né, para o seu filho, para sua criança existir, chorar, andar na hora que ela quiser andar, falar na hora que ela se sentir confortável, se posicionar socialmente como ela se sentir confortável. E qual é a base disso? A base disso é exatamente esse lugar de troca. Eu preciso entender que o meu filho é um ser humano além de mim e que ele vai ter a sua própria identidade. E isso pode ser algo muito complexo, e a gente pode incluir vários mecanismos e exercícios para isso, mas também pode ser algo simples, que é esse movimento de estar presente, sentar, brincar, conversar, dialogar, né? Respeitar o espaço do meu filho, o corpo, as escolhas. Esses pequenos movimentos vão, ou ao menos deveriam, traduzir as fotos que vocês estão vendo hoje aí pelo feed. E eu acho que essa postagem que ocorre hoje, né? Muita gente falando sobre os pais e pai herói, é um desses gatilhos que eu abri o vídeo falando. E eu venho aqui falar para quem não tem essa referência, porque não há espaço para sentir essa dor. As pessoas cobram da gente que pai e mãe tem que ser sagrado. Não, você tem que perdoar a qualquer custo, você tem que entender tudo a qualquer custo, você tem que amar incondicionalmente. E é o que eu falo, laços biológicos são uma coisa, e você construir uma relação afetiva de respeito com uma pessoa é uma escolha que a gente precisa reiterar todo dia.
E ela começa nessa primeira relação, nessa troca que a gente tem com os nossos pais. Então, muitos de nós não conseguiu construir esse laço afetivo para sentir o ímpeto, o desejo de hoje fazer uma super declaração para um pai herói. Muitos de nós não vê no pai essa figura de pai herói, porque não teve esses laços afetivos construídos, reafirmados, e isso é comum. A gente precisa começar a aprender a tornar comum o óbvio. Muitos não têm pais na certidão de nascimento, muitos não têm pais afetivamente incluídos na vida, e isso não pode ser simplesmente colocado para baixo do tapete, né? O elefante no meio da sala que todo mundo finge que não vê. Então eu venho falar para essas pessoas, eu venho falar que existem as expectativas e muitas vezes a gente cresce e fica preso a ela. Então eu ainda tenho a expectativa de que meu pai vai ser aquilo que eu quero que ele seja. Eu ainda tenho a expectativa de que eu consiga ser aprovado ou aprovada pelo meu pai. E quando a gente pauta as nossas relações nesse lugar de expectativas, a gente não consegue viver o possível. Então hoje o que eu venho trazer para vocês é não finja que o elefante não está na sala. Então se você não conseguiu construir esse laço afetivo com seu pai, inclua isso. Pare de fingir que isso não existe. Pare de continuar vivendo nas expectativas. Olhe para o possível. Reconheça o que faltou e olhe para a relação de vocês hoje. Eu acho que esse é um bom exercício, é você olhar e pensar, eu sei o que eu vivi, porque as pessoas julgam muito, né? Como eu disse, as pessoas têm um desejo de que pai e mãe seja sempre imaculado. A gente não pode questionar, a gente não pode falar, a gente deve amar acima de tudo. Mas só você sabe o que você viveu na sua história com o seu pai, já que hoje é o dia dos pais, né? Só você sabe o quanto faltou. Então, só você pode olhar essa relação de maneira possível. Esqueça suas expectativas, deixe um pouquinho de lado as expectativas que ele tem sobre você, que você tem sobre ele, que as pessoas têm sobre a relação de vocês, e olhe e pensa, caramba, em toda a minha vida, de tudo que eu vivi com meu pai, de bom, de ruim, de ausência, de presença, de violência, né? Hoje, o que é possível? Olha, hoje é possível eu não estar com ele, porque eu não consigo conviver com ele, mas dentro do meu coração eu consigo incluir o que ele me deu. Eu olho no meu rosto, olho o meu rosto no espelho e vejo semelhança física com meu pai. Eu consigo incluir isso, eu consigo aceitar isso. Eu consigo ver que isso é o possível dentro da nossa relação hoje, sabe? Ou então você vai falar, olha, eu vivi muita coisa com meu pai e eu consigo estar com ele, almoçar com ele. Não vai ser como eu tinha a expectativa que seria, nem vai ser como ele tinha a expectativa que seria, mas dentro da relação que a gente construiu, cheia de pedras, cheia de dores, de ausência e presença, isso é o possível. Então, acho que é esse o movimento que a gente precisa fazer, de incluir o possível na nossa vida. E nem sempre, ou melhor, eu diria, na maioria das vezes, o possível não é uma super declaração no Instagram pro super pai. Então, permitam que o possível exista na vida de vocês, porque se eu pauto esses primeiros amores, né, pai, mãe, nesse lugar de expectativa, eu vou fazer isso com as relações que vierem à frente. Viver uma relação saudável afetivamente passa por esse lugar de aceitar o possível dentro da minha relação com o meu pai ou com a minha mãe. A gente precisa se permitir olhar o elefante na sala e falar, não, não dá, não dá, pai herói aqui não cabe. E eu não vou ficar remoendo isso o tempo todo e vivendo nas expectativas. Eu reconheço que tem um elefante no meio da sala e eu quero conduzi-lo para um outro lugar que seja mais confortável, tanto para esse elefante quanto para mim. As dores não vão sumir, né? As faltas não vão evaporar, as marcas ficam, as pedras ficam, né? Isso tudo vai estar na construção da nossa identidade. Tá, tudo bem, eu reconheço a dor. E o possível? Qual é a relação que a gente consegue construir hoje? Se eu não consigo estar com meu pai porque a dor é tão grande, a violação, a violência, a ausência, seja lá o que marcar você, é tão doloroso e tão grande, tá tudo bem, sabe? Reconheça esse possível. Fala, não dá para conviver. Mas dentro do meu coração, eu todo dia consigo incluir um pouquinho ele. Todo dia eu consigo
olhar o que é possível e entender que a gente fez e a gente faz hoje o que dá para fazer do caos que foi essa nossa relação. É isso que eu queria falar, sabe? Quem não tem um pai herói ou quem tem as suas mágoas e hoje elas ficam muito vivas, tá tudo bem, tá tudo bem. Isso vai acontecer, isso acontece com a maioria das pessoas, todos nós temos as nossas questões, alguns mais, alguns menos, mas só você vai poder dizer o quanto aquilo te dói, o quanto as suas experiências foram difíceis, e só você vai poder construir um lugar possível para se ter esse pai, né? Um lugar possível para o seu pai existir. Eu acho que fica melhor. E é você que vai escolher qual é esse lugar possível. E isso só cabe a você. Está tudo bem. Não se culpa. Não se culpe. Não se puna. Não tente construir algo que não existe. Reconheça que o elefante está na sala e tente conduzi-lo para um lugar melhor. Então, olha, caramba, de tudo que foi feito com meu pai, de tudo que a gente viveu e não viveu, o que é possível hoje? O que eu consigo fazer hoje confortavelmente? Seja dentro do meu coração ou numa visita, num almoço, num jantar, num fim de semana, enfim, o que eu consigo fazer dentro da minha história de vida, respeitando a minha vivência? O que é possível para a gente dentro dessa relação? E lembre-se sempre disso: laços sanguíneos a gente ganha, mas relações afetivas a gente constrói. E leve isso para frente. Se você tem filhos, qual a relação afetiva que você tem construído com seus filhos? Você tem tido um pouco de tempo de qualidade com eles? Qual a relação afetiva que você tem construído com o seu parceiro, com a sua parceira? Tem tido diálogo? Tem tido espaço para o outro existir? Né? Tudo, as bases das relações são as mesmas. Eu preciso ter vivência com qualidade. Eu preciso falar e ouvir. Eu preciso permitir que o outro exista dentro de uma relação para que a gente construa um laço afetivo sólido. E aí sim isso vai transbordar ou não numa declaração nas redes sociais, tá bom? Falei bastante. Era isso. Espero que esse vídeo ajude. Compartilhe com quem também tem uma questão com o pai ou para quem hoje não vive um dia tão legal, que tem coisas profundas sendo mexidas na alma, no coração, na história. Tá? Compartilha bastante. Eu espero que faça sentido para vocês. Um grande beijo e até a próxima.